Começa agora o 5 Continentes na Rádio Observador. É por aqui que todos os sábados viajamos pelo mundo e analisamos a geopolítica internacional e para isso, André Maia, temos sempre a ajuda do Bruno Cardoso Reis, do historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, muito bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo, Bruno. Olá, obrigado. E a partir dos Estados Unidos. Exatamente. É esta a nossa ponte de ligação aqui, os 5 Continentes. Ora bem. E vamos então começar, até porque hoje temos muitos assuntos e neste episódio temos mesmo de começar, Bruno, pela guerra na Ucrânia. Esta semana assinalámos 1000 dias de conflito e precisamente nesse dia Vladimir Putin assinou um decreto que alarga a possibilidade de utilização de armas nucleares depois dos Estados Unidos terem autorizado Kiev a atacar o solo russo com os mísseis de longo alcance. Entretanto, a Rússia disparou o primeiro míssil balístico experimental contra a Ucrânia e, Bruno, aquilo que temos para te perguntar é se estamos perante um risco de escalada, de alargamento da guerra e de um conflito, podemos dizer, mais direto com o Ocidente. Realmente são 1000 dias, ou seja, é já oficialmente um conflito prolongado, já se tem por mais de 2 anos, já estamos quase à beira dos 3 anos e é um conflito que tem alguns aspectos que são realmente excepcionais. Mas aqui o ponto que temos sempre de voltar a recordar é toda esta indignação da Rússia tem a ver com o facto de os países ocidentais terem atrevido a autorizar a Ucrânia a defender-se mais eficazmente, com sistemas de armamento mais eficazes contra a agressão russa. Temos de nos lembrar que o que realmente foi uma enorme escalada, uma escalada sem precedentes, foi a Rússia, pela primeira vez desde 1945, ter iniciado uma guerra de conquista aberta, quer dizer, não é uma intervenção militar por parte de uma grande potência. Isso aconteceu muitas vezes na história e também desde 1945, o caso dos Estados Unidos, mas mesmo da China, por exemplo, invadiu o território indiano em 1962, invadiu o território vietnamita em 1979, enfim, várias vezes a União Soviética contra a Hungria em 1956, contra a Checoslováquia em 1968, contra o Afeganistão em 1979. Agora, o que nenhuma dessas grandes potências fez foi realmente abertamente desafiar esta norma central na ordem internacional e que é uma norma revolucionária no contexto histórico, que é, desde 1945, as guerras de agressão, as guerras de conquista são ilegais. O direito de conquista, que era algo que existia historicamente, ou seja, uma das possibilidades que uma potência vencedora tinha era dizer este território agora passa a ser meu, e isso era reconhecido como válido pelas demais potências, ou se não fosse, no fundo, a resposta seria também militar. Portanto, isso realmente mudou desde 1945 e embora infelizmente não tenha resultado no fim da guerra, tivemos muitos conflitos armados desde 1945, por regra, mais de 80% desses conflitos foram conflitos no interior de Estados, ou seja, que não punham em causa pelo menos esse pilar da ordem internacional, que são a questão das fronteiras, e mesmo os conflitos entre Estados, que são realmente uma minoria, portanto, claramente aí a Ucrânia já é excepcional, tem havido muito poucos conflitos entre Estados, guerras convencionais entre Estados desde 1945, mesmo quando esses conflitos existem, por regra são relativamente limitados no tempo. Enfim, um exemplo paradigmático disso é a chamada Guerra dos 6 Dias, entre Israel e os seus vizinhos árabes, não é? Em 1967, mas mesmo quando essas guerras existem, são por regra limitadas no tempo, portanto com uma intensidade, ou seja, um número de baixas muito mais limitado. Aqui já estamos a falar provavelmente mais de 1 milhão de baixas entre mortos e feridos graves dos dois lados, também, mesmo quando tem a ver com questões territoriais, são pequenas mudanças territoriais, ou tem a ver, inclusive, e também por regra, com fronteiras que não foram internacionalmente reconhecidas, ou pelo menos nunca foram reconhecidas por esses Estados. Os casos mais evidentes, e numa escala maior, são, por exemplo, Marrocos com o Sáhara Espanhol, que em 1975, que o Marrocos nunca reconheceu como sendo outra coisa que não um território espanhol, outra coisa que não fosse um território historicamente marroquino sob a ocupação espanhola, ou, por exemplo, as disputas territoriais entre Israel e os seus vizinhos árabes. As fronteiras de Israel, depois da Guerra da Independência de 48-49, nunca foram reconhecidas pela generalidade dos vizinhos, portanto são conflitos de territórios abertos. Em tudo isso, realmente a Ucrânia é excepcional e representou uma escalada sem precedentes. Agora, em relação à questão do risco de alargamento, bem, a Ucrânia aí mais uma vez é a vítima.
o alargamento da guerra já se verificou quando a Rússia mobilizou dezenas de milhares de soldados norte-coreanos para irem combater tropas ucranianas que se estão a defender de uma invasão russa. Esse é o alargamento a que nós já assistimos. E, portanto, tudo isto da parte do Ocidente tem sido, no fundo, uma resposta, muitas vezes, aliás, tardia, extremamente prudente, cautelosa, limitada, para evitar esse tal risco de escalada e de alargamento, de facto, a uma agressão russa sem precedentes e corresponde realmente a uma lógica imperial e imperialista. Portanto, aquilo que a Rússia está aqui a exigir e aquilo que se está a queixar é de não a deixarem invadir em paz um país vizinho. A que ela acha que tem direito porque foi um antigo, até há algumas décadas atrás, foi parte da União Soviética e antes disso tinha sido parte do Império Russo. Ora, se isso passa a ser a nova regra na política internacional, e terminava com este ponto, realmente vamos ter uma multiplicação de conflitos, vamos ter um mundo muito mais violento e muito mais perigoso. A maior parte dos Estados, dos 193 Estados independentes atualmente existentes, são antigas colónias. Mais de 140 são antigas colónias. E o mesmo tipo de lógica que a Rússia aplica pode-se aplicar em múltiplos casos. A questão da língua, falam a mesma língua, há muita gente a falar russo na Ucrânia e fez parte do antigo Império. Bem, que eu saiba, em Luanda continua-se a falar português. Claro. E Luanda foi parte do Império Português até 1975. Foi português mais tempo do que a Crimeia foi russa. A Crimeia é russa desde o final do século XVIII. Luanda foi fundada pelos portugueses no século XVI. Portanto, isso é um argumento válido para Portugal, digamos, num delírio qualquer, dizer que agora Angola ou a Luanda são novamente nossas. É evidente que não é? Isso não faz nenhum sentido, mas aparentemente é esse o tipo de ordem internacional que a Rússia quer normalizar. Portanto, tudo isso é que representa realmente uma escalada muito perigosa e sem precedentes. Agora, evidentemente, sempre que estamos a falar de uma potência nuclear, ainda por cima uma como a Rússia, que tem muitas vezes tido aqui uma postura e declarações extremamente irresponsáveis, é evidente que isso é grave e merece atenção. Agora, a mim parece-me evidente que Putin só respeita a força. A razão pela qual os países bálticos, que estão exatamente nas mesmas circunstâncias, inclusive históricas da Ucrânia, não foram invadidas e a Ucrânia foi, é porque nos países bálticos temos uma presença permanente de forças da Aliança Atlântica e, portanto, a Rússia sabe que aí arriscaria um conflito realmente com potências militarmente muito mais fortes do que ela, e esse é o único tipo de linguagem que uma potência como a Rússia e um regime como Putin percebe. Bruno, vamos mudar para o Médio Oriente. Tivemos há 2 semanas a demissão do Ministro da Defesa, Yoav Gallant. O certo é que esta quinta-feira o Tribunal Penal Internacional de Haia emitiu mandados de prisão para o Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu, e também precisamente para o antigo Ministro da Defesa do país. Isto pode aqui mudar alguns parâmetros na estratégia de Israel nesta guerra? Não me parece, ou seja, acho que o atual governo israelita optou por ignorar completamente a comunidade internacional, ignorar inclusive as preocupações dos seus aliados entre as democracias ocidentais e, portanto, isto realmente, esta acusação do Tribunal Penal Internacional é o preço de declarações inaceitáveis, sobretudo naquela fase inicial da guerra, é o preço também de uma opção exclusivamente militar que a verdade é que tem dado alguns resultados em termos de, enfim, um enfraquecimento da capacidade militar do Hamas e do Hezbollah, a sua decapitação em termos de lideranças, mas sem qualquer estratégia política, sem qualquer preocupação com o que isso pode fazer em termos da percepção de Israel como um Estado democrático ou até da própria natureza democrática do Estado de Israel. Aí o que é irónico é que um dos acusados, o Ministro da Defesa, Gallant, que foi não por acaso demitido há poucos dias atrás, enfim, no dia das eleições americanas, era um crítico dessa opção excessivamente militar, embora também ele tenha feito algumas declarações inaceitáveis naquela fase inicial, mas a verdade é que, e no fundamental, esta decisão não vai alterar nada, como a decisão do mesmo Tribunal Penal Internacional de emitir também uma declaração, um mandato de captura por crimes de guerra contra Vladimir Putin também não alterou nada, nem na postura da Rússia, nem, aliás, na postura de grande parte dos países, alguns dos quais agora muito satisfeitos e a saudar esta decisão do Tribunal Penal Internacional, países como a África do Sul, por exemplo, mas que deixaram claro que o seu governo, pelo menos, a sua vontade era receber com passadeira, digamos, vermelha a Vladimir Putin. Só não conseguiram fazer isso porque os tribunais na África do Sul ou no Brasil ainda vão funcionando, mas portanto,
desse ponto de vista, a lei internacional, enfim, tem este problema que é, não há um governo mundial, não há uma polícia mundial que a aplique e, portanto, depende sempre dos Estados voluntariamente a aplicarem e tirarem daí conclusões e, portanto, os sinais são que não vai haver aqui grandes alterações na postura da maior parte dos Estados em relação a este conflito. Veremos, apesar de tudo, se no caso da Europa isto resulta em mais pressão para restrições no fornecimento de armamentos a Israel, que aliás já se tem estado a verificar, mas poderão ainda aumentar, ou eventualmente até algum tipo de aumento também da pressão económica em termos de sanções, mas mesmo isso não é garantido e provavelmente não terá um impacto na postura, nas prioridades do governo israelita. Bruno, vamos pegar nas malas e vamos até aos Estados Unidos da América. Fechamos esta primeira parte por lá. Sobre as eleições, os números finais estão praticamente apurados. Já é seguro afirmar que houve uma viragem. Trump confirmou uma grande vitória histórica, podemos dizer assim, é mesmo histórica. E depois gostava de perguntar também o que é que já sabemos sobre como é que vai ser a governação de Donald Trump e também a sua relação com o Congresso, isto principalmente tendo em conta os desenvolvimentos destes últimos dias com as nomeações anunciadas para os vários ministérios. Bem, a verdade é que nisso, como em quase tudo, aquilo que Donald Trump diz não é muito fiável. Portanto, ele veio dizer que era uma vitória histórica e sem precedentes. Está muito longe de ser assim. Não tem nada a ver com as grandes vitórias históricas de Ronald Reagan, que venceu, por exemplo, em quase todos os estados, perdeu em 5 estados, de Roosevelt. Portanto, estamos a falar de... Aqui talvez só a questão da vitória histórica, pelo facto de se calhar acharmos, e foi aquilo que fomos falando aqui no 5 Continentes, que ia ser um resultado mais equilibrado, não é? A vitória nos swing states acabou por ser aqui muito importante. Aquilo que falámos várias vezes aqui, e não só, aquilo que eu várias vezes disse nós não temos forma de prever o resultado, não há quem diz que tem alguma certeza sobre o resultado, não tem bases em termos de rigor factual para dizer isso, mas pode acontecer com estas margens de erro, com os dados das sondagens, pode acontecer o cenário de 2016, ou seja, e se for assim, Donald Trump ganha em todos os estados oscilantes, foi o cenário que se confirmou, ou se acontecer aquilo que aconteceu, por exemplo, em 2022 ou em 2020, os democratas vencerem em todos os estados oscilantes. A vitória nos estados oscilantes foi mais clara do que muita gente pensava, interpretando os dados. Mas a verdade é que, mesmo aí, uma mudança de poucas centenas de milhares de votos tinha alterado o resultado. No total nacional estamos a falar, é por isso que achei que era interessante voltar estamos a falar de 74.300.000 votos para Kamala Harris, arredondando, estamos a falar de 76.900.000 votos para Donald Trump, estamos a falar em termos de percentagem de uma vantagem para Donald Trump de menos de 2%, 4,9%, portanto não chegou sequer a mais de 50% dos votos, contra 4,8,3% de Kamala Harris. Portanto, realmente não é uma vitória esmagadora e, portanto, isso só mostra que aqueles videntes políticos, aqueles adivinhos eleitorais, que por uma fezada achavam que o Trump ia ganhar, como aliás muitos deles achavam também que ia ganhar em 2020, quando perdeu de uma forma muito mais clara para Joe Biden, realmente não estavam a fazer análise política, estavam a manifestar as suas preferências ou as suas fezadas, mas, portanto, aqui a questão fundamental e a razão para voltar a estes números é sobretudo este ponto, que é, com estes números não há nada que nos permita dizer que temos aqui uma viragem histórica, aquilo que na linguagem política americana se chama um realinhamento histórico. Isso aconteceu, por exemplo, houve essa ideia de que isso tinha acontecido com Obama em 2008. Em 2008 Obama venceu com uma vantagem de 10 milhões de votos em relação a John McCain. Portanto, nessa altura pensou-se que cá está uma nova maioria democrática, uma grande coligação de minorias diversas, de imigrantes recentes, de pessoas de classe trabalhadora, etc. E isso vai ser a base para uma hegemonia durável do Partido Democrático na política americana durante décadas, como aconteceu no tempo de Roosevelt, por exemplo, como aconteceu com o Partido Republicano a seguir a Lincoln também, durante décadas no século XIX e até o início do século XX. Isso, de facto, não se concretizou. O que temos visto é sempre uma América muito polarizada, muito dividida. Há esta ideia muito populista de Donald Trump, que é ele contra as elites. Bem, 74,3 milhões de americanos não são propriamente tudo elites, não é?
e, portanto, realmente continuamos a ter uma América muito polarizada, muito dividida. Aquilo que me parece, isso sim, evidente, é um realinhamento no interior do Partido Republicano. Isso eu também já fui afirmando nos meses que foram antecedendo a eleição, ou seja, realmente Donald Trump está a consolidar o predomínio do trumpismo, do populismo nacionalista, proteccionista, sobre o Partido Republicano, e as suas nomeações confirmam exatamente isso, ou seja, temos um ou dois antigos moderados, Marco Rubio, por exemplo, e Walzer, por exemplo, que é o novo Conselho de Segurança Nacional, mas a maior parte das nomeações realmente são de figuras que estão completamente alinhadas ideologicamente com Donald Trump. É o caso, por exemplo, do novo Secretário da Defesa, Exeth, ou, por exemplo, do nome que ele procurou para nomear para Ministro da Defesa e Procurador-Geral, Matt Gaetz, e do novo nome, Pam Bondi, que é Procuradora-Geral da Flórida, e que foi alguém que, por exemplo, apoiou Donald Trump em vários dos seus processos judiciais, mas pelo menos tem alguma experiência, tem um currículo como jurista que, enfim, a torna perfeitamente adequada para o lugar, ao contrário do que era o caso de Matt Gaetz. Mas talvez o caso, digamos, mais revelador desse realinhamento é alguém como Tulsi Gabbard, que é criticada não é pelos esquerdistas, é por, ainda há 1 ou 2 dias, por uma líder histórica do Partido Republicano, Nikki Haley, que foi concorrente contra Donald Trump nas primárias do partido, e que disse, mas nós queremos ter alguém que, enfim, basicamente repete a propaganda russa, chinesa, do regime sírio, etc., a presidir, a dirigir os serviços de informações dos Estados Unidos. Pelo visto, Donald Trump quer isso, e do meu ponto de vista, isso realmente é uma prova de força, uma prova de controle do Partido Republicano, portanto, um dos 2 grandes partidos históricos que dominam a política americana. Isso tem enormes implicações para o futuro da política externa americana. Ela vai ser muito menos previsível, vai criar grandes problemas aos aliados históricos dos Estados Unidos, nomeadamente na Europa, que se habituaram a ter uma política americana muito previsível, não em termos de política interna, mas em termos de política externa, porque havia grandes consensos entre os 2 principais partidos. Isso está muito mais posto em questão com Donald Trump. Se ele conseguirá no futuro, em futuras eleições, digamos, consolidar esta hegemonia, isso é algo que só podemos ver realmente nas próximas eleições, a começar com as próximas intercalares em 2026 e depois as novas presidenciais em 2028. Portanto, eu aí acho que temos de ser prudentes, mas pelo menos este realinhamento é já bastante claro. Portanto, é algo com que o resto do mundo tem de lidar, não é? Porque, obviamente, o resto do mundo não tem outra alternativa senão chegar a compromissos, enfim, ter relações o melhor possível com quem os norte-americanos escolheram como presidente. Bruno, ficamos por aqui na primeira parte. Regressamos já a seguir com os 5 continentes na Rádio Observadores. Na segunda parte vamos falar sobre vários assuntos, como o balanço do G20 e a participação portuguesa, mas ainda falamos também da crise de Moçambique e outros assuntos em destaque. É logo a seguir às notícias. Até já, Bruno. Até já. Segunda parte do 5 Continentes na Rádio Observador, com o historiador Bruno Cardoso Reis, que todas as semanas nos leva numa viagem para analisar a geopolítica internacional. Bruno, já comprámos outro bilhete, vamos seguir a viagem. Nesta segunda parte começamos no Brasil, vamos até ao G20. Queríamos te perguntar que balanço é que fazes deste encontro e da participação portuguesa num evento que reúne as maiores economias do mundo. Sim, já falámos aqui na semana passada, mas estamos a falar, recordo, de 85% da economia global, só estes 20 países, num total de 193, 75% do comércio mundial, portanto é uma boa ilustração de que o mundo está longe, enfim, formalmente todos os Estados são iguais, mas na verdade isso está longe de ser o caso. É uma iniciativa que é criada em 1999, sobretudo enfim, é uma ideia, sobretudo do Canadá e da Alemanha, no contexto do G7, ou seja, aquele agrupamento das principais economias, vamos dizer assim, do Ocidente global, juntando as principais economias europeias, a própria União Europeia, o Canadá, os Estados Unidos e depois também o Japão, o G7. Mas, portanto, é esta ideia de que a economia está muito mais globalizada, isto já em 1999 era evidente. Há mais crises também globais, ou seja, um efeito de contágio, uma globalização da insegurança, inclusive económica, da volatilidade económica. Tinha havido uma crise recente financeira muito séria na Ásia.
e, portanto, que era fundamental envolver neste esforço de coordenação da governação económica global estas novas economias emergentes e, portanto, essa iniciativa vai ser acolhida também pelos Estados Unidos, mas inicialmente, sobretudo, por ministros das Finanças e ministros da Economia e governadores do Banco Central. Era muito também essa a vocação original do G7. Só a partir de 2008, com Obama, é que se vai, no fundo, criar este formato de cimeiras dos líderes, não é? Dos chefes de governo, dos chefes do executivo, para refletir também, no fundo, esta crescente tendência a nível global para um peso crescente de países emergentes. O mais evidente é o caso da China, mas países como a Índia, mesmo o Brasil, a Indonésia, etc. E, portanto, desse ponto de vista, é uma iniciativa com algum sucesso. Agora, tem esta tradição de se focar sobretudo na dimensão económica. O problema é que estamos num mundo em que cada vez mais voltamos a ter questões, sobretudo de segurança, questões de conflitos armados, de guerras. Certo. Portanto, um dos balanços incontornáveis é, nesta declaração final, não há nenhuma referência à questão da Ucrânia, não há nenhuma referência à questão da Palestina ou outros conflitos armados no Sudão, na Birmânia, etc., que temos falado aqui e que não são, aliás, numa escala de intensidade muito diferente. E, portanto, isto mostra desde logo uma limitação muito importante. Aquilo que o Brasil claramente optou por fazer foi, no fundo, esta ideia, aí é impossível acordo entre o G20. Eu recordo que temos aqui temos o Brasil e a Índia e a China, mas temos também a Rússia, os Estados Unidos, a Arábia Saudita, portanto é muito difícil chegar a acordo em relação a estes conflitos, mas vamos nos focar em áreas onde é fundamental continuar a haver cooperação e acordo. Quem é que se pode opor a combater a fome, a combater a pobreza, que são temas, por exemplo, que o Presidente Lula também valoriza muito há algumas décadas e, portanto, vamos apostar sobretudo aí. O problema é que, mesmo nesses campos, aquilo que vemos na declaração são, no fundo, uma declaração muito vaga, acordos muito vagos, compromissos muito vagos. Não é de todo evidente que seja possível uma cooperação internacional muito intensa entre grandes potências em torno desses temas, quando elas estão profundamente divididas e em conflito e com rivalidades enormes a nível mais geoestratégico, geopolítico, inclusive militar, de conflitos armados. Portanto, eu percebo essa aposta, mas acho que ficou bastante evidente neste comunicado como é difícil isso realmente acontecer. Por fim, a participação de Portugal é realmente importante, confirma aquilo que muitas vezes aqui referimos, que é, independentemente de eu poder ser crítico de certas posições do Brasil ou do Presidente Lula, como analista, independentemente até de Portugal, do governo português, do Estado português, em alguns aspectos, ter divergências com o Brasil e ser, digamos, claro em relação a isso, por exemplo, na questão da Ucrânia e do que fazer em relação à Ucrânia ou como lidar com a Rússia. Isso não deve impedir, de facto, uma aposta forte na cooperação entre os dois países. Há enormes ligações históricas, há enormes ligações em termos de relações humanas, de comunidades portuguesas no Brasil e de pessoas de origem portuguesa, comunidades brasileiras em Portugal. Portugal é o segundo país onde há mais imigrantes brasileiros a nível mundial, depois dos Estados Unidos. Portanto, tudo isso realmente criam redes que devem e podem e devem ser exploradas em termos de cooperação reforçada em múltiplas áreas. Na defesa, por exemplo, eu recordo que estamos a desenvolver um avião de transporte militar, o KC-390, em conjunto, e uma parte é fabricada em Portugal com uma empresa brasileira, a Embraer. Portanto, tudo isso é um enorme potencial. Portanto, acho que foi positivo esta presença, reflete os ganhos dessa cooperação e o Primeiro-Ministro Montenegro, penso que esteve bem, deu uma boa entrevista à Folha de São Paulo, referindo questões como, por exemplo, a gestão da política de imigração. Portanto, acho que foi bem aproveitada também nessa dimensão e fez alguns encontros bilaterais que também me parece que são de destacar e de elogiar. Por exemplo, um encontro bilateral com o Primeiro-Ministro da Índia, Modi. Cada vez mais os países europeus estão a apostar na Índia como uma alternativa à China. É uma economia asiática enorme, é o país já com mais população, está a ter um crescimento muito significativo. É uma grande democracia, ao contrário da China, apesar de ter alguns problemas, a Índia, e portanto acho que é uma aposta que faz todo o sentido, também do ponto de vista do interesse de Portugal desenvolver.
Uhum. Bruno, vamos avançar e vamos até à África para falar da reunião entre chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Reuniram-se no Zimbábue. A crise em Moçambique foi o assunto de maior destaque. Bruno, pergunto qual é que é o ponto de situação neste momento, isto também numa altura em que se fala de uma possível nova crise política na Guiné-Bissau. Sim, em relação à CADC, que já aqui falámos também, portanto, o termo que é geralmente usado é o termo inglês, Southern African Development Community, embora o português seja obviamente uma das línguas oficiais. Portanto, é uma comunidade regional, uma espécie de União Europeia, se quisermos dizer assim, da África Austral, reúne 16 países que vão desde Angola e Moçambique até, enfim, a República Democrática do Congo, Madagascar, as Maurícias, as Seychelles, a Tanzânia. Obviamente a África do Sul tem aqui um peso muito importante. Ela é criada com esta designação em 1992, mas já existia como uma espécie de Conferência de Cooperação para o Desenvolvimento no quadro dos chamados Estados da Linha da Frente, que é, no fundo, uma organização de Estados africanos que fazem fronteira com a África do Sul do Apartheid e que tem como objetivo, no fundo, combater o Apartheid na África do Sul, apoiar o ANC e também defender esses países de intervenções militares da África do Sul, não é? Da África do Sul do Apartheid, e portanto depois vai-se transfigurar, já obviamente incorporando a África do Sul pós-Apartheid a partir de 1994 nesta organização regional. Agora, esta história é relevante porquê? Porque no fundo este também é muito um clube dos antigos movimentos de libertação. O atual presidente, a cimeira tem lugar na capital do Zimbábue, em Harare. O atual presidente, digamos, desta comunidade regional é o presidente do Zimbábue, que é um líder histórico da ZANU, portanto da Organização de Libertação Nacional do Zimbábue, que foi basicamente criada em Moçambique, tinha as suas bases em Moçambique para combater também o regime de minoria branca na então Rodésia, ou seja, naquilo que veio a ser o Zimbábue. E, portanto, no fundo, o presidente do Zimbábue deu os parabéns ao líder da Frelimo, Daniel Chapo, antes sequer da Comissão Eleitoral, no fundo, anunciar oficialmente os resultados. Portanto, há este problema de base que é, esta comunidade seria, no fundo, em termos de algum tipo de ação externa para lidar com a crise em Moçambique, seria o fórum ideal. O problema é que ela não é vista como neutra, como credível, nomeadamente pela oposição moçambicana. Nesta cimeira, também refletindo uma certa passividade, só 4 chefes de Estado é que estiveram presentes. O próprio líder sul-africano, por exemplo, Ramaphosa, não esteve presente. Enfim, tinha a desculpa de estar no G20, mas eventualmente podia ter antecipado o regresso ou ter adiado esta cimeira. E, portanto, a declaração final o que foi dizer foi condenar a violência das manifestações, sem referir, por exemplo, a repressão policial, apelar à paz. Obviamente é muito o interesse da região que não haja conflito em Moçambique. Não só a África do Sul, mas o Zimbábue, a Zâmbia, o Malawi estão muito dependentes dos portos moçambicanos para as suas exportações, para as suas importações. Portanto, isto seria péssimo para a região, mas a verdade é que a declaração que existe vai nesse sentido e dizer há que respeitar as instituições, ou, no fundo, as instituições do Estado moçambicano vão decidir quem é que ganhou. Ora, mais uma vez, o problema é que essas instituições não se têm mostrado credíveis, nem no escrutínio, nem depois em lidar com toda esta contestação eleitoral. Portanto, desse ponto de vista, enfim, não foi talvez uma surpresa, mas realmente não houve aqui nada que permita pensar que esta comunidade regional poderá ter aqui um papel ativo e útil na resolução da crise. Portanto, eu acho que, mais uma vez, repetindo o que já tenho dito, cabe sobretudo aos moçambicanos, e eu voltaria a insistir nesta questão. Parece-me que, apesar de tudo, quem podia ter aqui alguma função de mediação seriam os líderes religiosos das diferentes comunidades, evangélicos, protestantes, católicos, muçulmanos. Portugal, eu acho que tem de ter aqui uma enorme prudência, e tem tido, aliás, ou seja, não me parece que fosse útil nem desejável que Portugal tivesse aqui uma posição muito assertiva. Se os moçambicanos quiserem ajuda de Portugal, a certa altura, ou de outros países, da própria Comunidade Europeia, etc., da União Europeia, deverão ser eles a pedir e por consenso entre as diferentes partes neste conflito. Em relação à Guiné-Bissau, eu realmente queria só assinalar isso, não vamos ter tempo para... Mas, enfim, à partida está a haver consultas para a marcação de novas eleições. Houve a possibilidade de protestos muito sérios que, enfim, acabaram por ser desmobilizados um pouco como resultado disso,
mas a verdade é que temos, desde 2023, um Parlamento dissolvido, sem eleições, e, portanto, isso obviamente não é uma situação normal e presta-se a qualquer momento a haver aqui uma explosão, digamos, de violência política, também na Guiné-Bissau, em outro país da CPLP, muito próximo de Portugal. Muito bem. Bruno, na Europa, vamos falar da nova Comissão da União Europeia, que está finalmente fechada no Parlamento Europeu. Ursula von der Leyen sai, podemos dizer, reforçada e pronta para o desafio que traz a governação Trump nos Estados Unidos. Mais uma vez voltamos aqui a falar dos Estados Unidos enquanto um ator que pode influenciar aqui muitas decisões, não é? Sim, é mais um exemplo, enfim, obviamente temos a questão da Ucrânia, que já está a decorrer há muito mais tempo, mas é mais um exemplo de como realmente estamos num mundo muito instável, um mundo muito menos previsível, um mundo muito mais adverso em relação àquilo que são as preferências tradicionais da União Europeia, que é abertura económica, segurança em termos de comércio internacional, enfim, o primado da lei internacional, portanto tudo isso está muito realmente em questão, e eu penso que isso explica porque é que, apesar de algumas tensões e de pressões de sentido oposto e de ameaças de que a Comissão poderia ser bloqueada no Parlamento Europeu, ou fosse pelos socialistas, fosse no fundo pelo Partido Popular Europeu, o grupo maioritário do centro-direita europeu, no fundo isso acabou por não acontecer, e pela primeira vez, de facto, o Parlamento Europeu não rejeitou nenhum candidato a comissário, nem sequer voltou, digamos, a pedir uma nova prestação de provas, e, portanto, acho que isto reflete muito esta ideia, que aliás já se verificou também na recondução de Ursula von der Leyen e no nome também de António Costa, no fundo de procurar apresentar uma frente unida relativamente coesa e não arrastar ou não haver aqui crises muito arrastadas que dificultassem depois a capacidade de resposta da União Europeia. Portanto, desse ponto de vista, acho que é uma boa notícia que isso não tenha acontecido. Agora, isto está longe de querer dizer que a União Europeia tenha a coesão, garantidamente a coesão necessária para poder enfrentar os desafios que aí vêm, logo a começar, por exemplo, uma guerra comercial com os Estados Unidos. Eu acho que essa coesão seria fundamental, mas não estou certo que não haja alguns países, ocorre, por exemplo, a Hungria de Orbán, aqui a fazer uma espécie de jogo duplo, e obviamente aí a Comissão Europeia tem uma capacidade limitada, porque ao contrário daquilo que dizem muitos críticos da União Europeia, a União Europeia é essencialmente um clube de Estados. Em última análise, quem decide são os Estados-membros e não a Comissão. Claro. Bruno, temos mesmo de acelerar, só temos 5 minutos até ao final do programa. Vamos ainda à Europa, falamos da situação política na Alemanha, aliás tem sido um assunto recorrente aqui no nosso programa. Sabe-se agora que o ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, não está disponível para se candidatar a chanceler nas eleições antecipadas de fevereiro. Disse que iria apoiar a candidatura de reeleição de Olaf Scholz, mas porquê é que teve de dizer isto? E também me pergunto o que é que podemos esperar dos próximos capítulos e da situação instável que se tem verificado na Alemanha? É realmente estranho que um ministro tenha a dizer, bem, quem vai concorrer é o primeiro-ministro e não eu, não é? Quem se vai recandidatar. Isso resulta do facto de ele ser muito mais popular do que o chanceler, ser, na verdade, o político mais popular na Alemanha atualmente, mas realmente tem enormes anticorpos, sobretudo no interior do seu próprio partido. Há uma ala esquerda, esquerdista, pacifista, que recusa-se a reconhecer o mundo como ele é atualmente no SPD, no Partido Social Democrata Alemão, neste partido de centro-esquerda, que tem criado enormes dificuldades, por exemplo, a ajudar a Ucrânia, em que Pistorius se destacou com grande eficácia, foi crucial, por exemplo, na questão de desbloquear dos tanques Leopard, mas, portanto, ele é muito popular entre o eleitorado, mas tem anticorpos no interior do partido, portanto, a avançar, provavelmente haveria aqui uma guerra que podia ter grandes custos para o SPD, piorar ainda mais aquilo que já são sondagens muito más. O SPD neste momento está à volta dos 16%. Portanto, o que é mais provável é realmente termos uma vitória da direita, do centro-direita, da CDU, de Merz, que está à volta dos 35% nas sondagens, e provavelmente um governo de grande coligação, provavelmente até juntando o SPD e a CDU. O problema é que só temos eleições em fevereiro e depois as negociações para formar o governo na Alemanha muitas vezes demoram meses. Portanto, vamos ter meses e meses com Trump já em funções, com a guerra na Ucrânia a continuar e potencialmente a agravar-se, sem termos um governo forte, com prioridades claras num país central no contexto da União Europeia, que é a Alemanha. E Bruno, ainda temos tempo de ir até à América Latina para falar sobre uma acusação de golpe contra Jair Bolsonaro. A Polícia Federal Brasileira, nomeadamente, diz que Bolsonaro tinha pleno conhecimento
para assassinar Lula e, por isso, está a ser acusado de tentativa de golpe de Estado. Em que ponto de situação fica a política brasileira com todos estes casos? Mal, não é? Bem, desde logo confirma-se realmente aquilo que também aqui referimos, que havia indícios fortes de uma tentativa de golpe, uma tentativa de autogolpe, não é? No fundo, o Presidente manter-se no poder com o apoio das Forças Armadas e, enfim, com uma série de ações ilegais e violentas à margem da ordem constitucional. Portanto, obviamente, isto é uma acusação, embora sejam 800 páginas de informação factual que eles consideram que tem condições para levar a uma condenação, portanto vamos ver se isso acontece. Obviamente isso é profundamente lamentável, não é? Como qualquer golpe de Estado seria sempre. Aqui o que eu diria é isto pode, apesar de tudo, funcionar como uma viragem de página na política brasileira, ou seja, a direita brasileira tem estado a conseguir bons resultados, nomeadamente venceu de forma clara as eleições municipais há poucas semanas atrás, mas é uma direita, digamos, mais moderada, mais centrista, muitas vezes descrita como centrão na linguagem política brasileira e não propriamente bolsonarista. E, portanto, à partida, a direita, sem golpismo, tem condições para, provavelmente, vencer eleições no futuro. E, se for assim, teremos aqui uma viragem de página saudável, porque, obviamente, é assim que devem acontecer as coisas em democracia, a direita ou a esquerda vencer, mas pela via eleitoral, democrática, pacífica e não pela via, digamos, golpista. Bruno, não temos tempo para fazer mais viagens nestes 5 continentes, mas temos tempo ainda para a última recomendação. O que é que nos trazes desta vez a nós e também aos nossos ouvintes? Bem, é um livro que eu traduzi com a Noémia Pizarro, um livro do Farid Zakaria, A Era das Revoluções, e portanto, ficam cientes de que eu realmente me empenhei na tradução, mas obviamente não recebo mais por compras do livro. Claro, aliás, aceitei excepcionalmente a tradução porque realmente gostei muito do livro e, portanto, acho que é um livro muito interessante porque combate um pouco este presentismo que é muito uma tendência na análise política, centra-se muito em questões que têm a ver com tudo isto que temos estado a discutir, por exemplo, a questão da emergência de Trump, de uma política muito mais populista, nacionalista, protecionista, identitária, nativista, mas que é uma realidade não apenas nos Estados Unidos, mas na Índia, em várias partes da Europa, enfim, um pouco por todo o mundo, e, portanto, o que Farid Zakaria procura mostrar é, quando há grandes revoluções tecnológicas e económicas, isso muitas vezes resulta em revoluções também identitárias, em revoluções políticas e em grandes reações contra essas mudanças, muitas vezes de índole populista, identitária, etc. E, portanto, tudo isso, no fundo, já aconteceu no passado e é possível lidar e ultrapassar esses desafios, esses problemas, de formas distintas. Uma possibilidade é uma viragem autoritária, mas também é possível, muitas vezes, conseguir, no fundo, aos regimes liberais, usando as suas válvulas de escape, a sua maleabilidade, conseguir responder de forma eficaz a estes novos desafios. Portanto, é uma obra muito interessante e que vai desde a Holanda no século XVII até aos problemas da atualidade, questões como Trump, mas de uma forma muito mais aprofundada do que é habitual. Bruno Cardoso Reis, obrigado mais uma vez. Temos encontro marcado no próximo sábado. Até lá, não se esqueça, pode ouvir este e outros episódios em podcast e pode e deve também enviar as suas perguntas sobre história ou geopolítica internacional para o Bruno através do e-mail ouvinte@observador.pt. Bruno, obrigado e boa semana. Obrigado. Até para a semana. Até para a semana.